Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 25 de julho de 2021, domingo, dia de descanso, dia do Senhor. Estamos chegando aqui com nossa Academia Espiritual. Deus abençoe seu domingo, Deus traga muita luz, muita bênção, muita saúde e paz. A palavra de Deus deste domingo é do Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 15. No ano B, nós costumamos ler e meditar o Evangelho de Marcos. Mas como o Evangelho de Marcos é um dos menores, é o menor dos evangelhos, então não dá para usá-lo em todos os domingos do ano, no tempo comum, sobretudo. Portanto, nós damos uma pausa no Evangelho de Marcos e vamos entrar pedagogicamente no Evangelho de João, justamente ao longo de alguns domingos, sobre o discurso da Eucaristia que Jesus vai fazer. Vamos então à Palavra de Deus no Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os milagres que Jesus realiza têm um objetivo. E não é simplesmente milagre por milagre, mas tem um objetivo, inclusive, de ensinar. A multiplicação dos pães é um ensinamento do poder, da bênção que vem de Deus, mas também um ensinamento que prepara para a grande revelação que Jesus quer fazer, que Ele mesmo
é o pão da vida. Assim, o Evangelho da multiplicação dos pães para São João abre o discurso sobre a Eucaristia. Infelizmente, tem muita gente que, com uma leitura marxista, prefere olhar esse texto e simplesmente falar da partilha. Sim, o texto fala da partilha, mas fala a partir do milagre que Jesus realiza. Porque, afinal de contas, Santo André apresentou apenas um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Em hora nenhuma mais no Evangelho, nós vamos ouvir dizer que tinha outras pessoas que também tinham um pouquinho de pão, que tinham um peixinho, que outra pessoa tinha isso na mochila, que outra pessoa tinha aquilo, e aí então começaram a fazer um piquenique partilhado. Não. O texto aponta para o milagre que Jesus realiza com aqueles 5 pães e 2 peixes. Mostra o poder de Deus e abre o convite que Jesus depois fará para que compreendam que Ele é o pão da vida. Jesus vê a multidão e esta ocasião, então, Ele aproveita para fazer o seu ensinamento e também coloca Filipe à prova. Filipe vai ser provado, nos diz o evangelista, quando Jesus diz: o que vamos fazer para dar comida para essas pessoas? Filipe é pessimista, ou melhor, é realista. Ele vai ir só na questão pragmática. Nós precisaremos ter 200 dias de trabalho para dar de comida para esse povo, ou seja, 8 meses de salário. E ainda assim, aonde é que nós íamos arrumar padaria para fazer stand de pão para esse povo? É uma impossibilidade. André sugere uma solução, mas ele mesmo já traz a resposta: tenho isso aqui, mas eu sei que não dá, Afinal de contas, o que vai ser 5 pães e 2 peixes para as pessoas todas aí? Mas Jesus tem a solução. Ele faz o milagre com aquilo que tem. Então vamos tirar desse evangelho 3 pontos: um apelo, uma condição e uma advertência. Qual o apelo que esse evangelho nos faz? Jesus faz esse apelo para Filipe. Onde compraremos pães para essa multidão? É o apelo para nós também. O que nós podemos fazer para melhorar o mundo à nossa volta? A condição: nós não podemos fazer o milagre, mas nós podemos levar o que nós temos até Jesus. Nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer. E a advertência? 3 advertências. Primeiro, não se pode olhar a realidade da situação e apenas olhar a impossibilidade humana. Para Deus, nada é impossível. Segundo, devemos apresentar as possibilidades que temos, mas aceitar que só Jesus tem o poder. Terceiro, aqui uma chamada de atenção muito atual e necessária para todos nós. A fartura da provisão, disse o Evangelho. Eles comeram e saciaram, ficaram todos satisfeitos. E Jesus mandou recolher o que sobrou. A fartura da provisão não autoriza o desperdício da sobra. Desperdício é pecado. Muito bem, agora vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Começamos no primeiro passo, que é o alongamento. Se coloque na presença de Deus. Se você gosta, se é possível, se acha interessante, acenda uma vela e com este momento invoque o Espírito Santo, os seus dons, a sua luz, a sua força para a sua vida. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Responda: qual apelo o Senhor apresenta para mim hoje?
E como é que eu tenho respondido este apelo? O Senhor também tem me provado, como provou Filipe, como provou os discípulos, a respeito da falta de pão, de como fazer para alimentar aquela multidão? Qual que é o apelo que o Senhor apresenta para mim hoje? Como é que eu tenho respondido ao Senhor? Terceiro passo, o treinamento. Então hoje sugiro, se possível, faça uma caridade para alguém e ofereça ao Pai do céu a caridade que você fez. Porque às vezes a gente faz uma caridade, mas fica apenas como um feito. Quando você faz um bem, ninguém precisa saber. Sua mão direita não precisa saber o que faz a mão esquerda, mas o Pai do céu, Ele sabe, mas ofereça a Ele. Ó Pai, veja o que eu fiz, porque eu te amo, porque eu preciso do Senhor. Também coloque como propósito, a partir de hoje, na sua vida, na sua casa, evitar o desperdício. Evitar o desperdício, porque ele é pecado. Se você tem o feito, procure o sacramento da confissão. Vamos então pedir a bênção de Deus, e hoje, nesta bênção, também pedimos no dia de São Cristóvão a bênção para os motoristas, para os veículos e todos que usam. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que esta bênção hoje estenda sobre seus veículos, sobre as pessoas que usam, e que o Senhor mesmo, pela intercessão de São Cristóvão, seja o guia, o condutor, o companheiro na viagem. Que a bênção de Deus seja abundante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.